A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam bem-vindos! Estamos em mais uma edição do Cresce SC, hoje uma edição especialíssima. Eu estou aqui com dois representantes e nós vamos falar principalmente de estratégia e de construção de autoridade. Eu recebo aqui a Karina Pereira, que é jornalista com mais de 25 anos de experiência em comunicação corporativa, é diretora de relacionamento da estrutura de comunicação, já esteve no nosso podcast no ano passado, e o Marcelo Fogaça, que é atualmente gerente nacional de marketing e trade da Bali Brasil. Ele tem mais de 20 anos de trajetória liderando times, ações de impacto, vendas, marketing, ou seja, hoje a gente tem tudo para fazer uma edição bem longa, né? Até porque temos 3 comunicadores que gostam de falar. Bem-vindo, Marcelo, bem-vinda, Karina. Obrigado pelo convite. Parceira Karina nossa aqui, assessoria de imprensa, sempre juntos aí nesse projeto da Bali. E um prazer sempre falar de mercado, falar um pouquinho da Bali, falar um pouquinho de autoridade, de estratégia. Então, muito feliz de poder participar. Para quem está nos assistindo aqui, olha só a nossa mesa que está recheada. Tem várias edições de Bali. Temos Bali para crianças, que não é um energético, não tem taurina, não tem cafeína. Temos a edição que foi especial para o Rio Grande do Sul e nós temos sabores. Eu estou aqui provando uma edição nova, né, que está chegando no mercado, que é Floripa Spritz. Eu que estou fazendo quaresma, não estou consumindo álcool, posso dizer para todo mundo que vale a pena, é uma delícia. E como é que é? Vamos falar um pouquinho de estratégia, né? Essas collabs. Cara, vamos falar um pouquinho primeiro dessa questão de assessoria de imprensa e de também comunicação estratégica. Como é que vem sido desenvolvendo isso e como é que está atualmente? Não, vamos falar bem de Bali, porque assim, é um case de sucesso nacional, né, Fogaça? A gente trabalha muito em parceria, principalmente com esses lançamentos, né? Aqui na mesa a gente tem o que a gente lançou agora, que é o Floripa Spritz e o Caipirinha, que vocês já experimentaram e viram que realmente ele é muito semelhante, só que não tem álcool. E é um trabalho vem da fábrica, eles criam, eles fazem todo um estudo, uma pesquisa de mercado, só que para lançar a gente precisa fazer com que a população tenha o desejo. Então é onde entra, né, o nosso trabalho, junto aos veículos especializados, para a gente poder, daí sim, também fazer com que supermercadistas, distribuidores tenham interesse pelo produto, e a gente precisa fazer o B2C também, ir para veículos de comunicação que a gente chama de prateleira, né, para gerar o desejo, para eles irem para os supermercados, pedirem o produto e a gente conseguir, daí sim, fazer a venda, junto com as ações de marketing, né? Que daí entra PDV e aí o Fogaça é craque. Primeiro que assim, spoiler total eles estão aqui, né? Porque são 2 lançamentos que nem chegaram no ponto de venda ainda. Então realmente são produtos disruptivos. No final do ano passado nós lançamos o sabor champanhe, muito em cima de uma pesquisa de entender esse consumidor, seja a geração Z ou até mesmo outras gerações que estão mais preocupadas com saudabilidade, de não consumir o álcool. E de ter o sentimento de pertencimento. A gente está numa mesa, né, de amigos, tem um tomando vinho, o outro tomando um champanhe, um chopp, e tem aquele que não bebe álcool. Como se sentir pertencente àquele grupo, né? Então a gente pensando nisso, trouxemos o sabor champanhe, que realmente ficou incrível. Ele foi campeão de venda todo o final do ano passado. Ele superou inclusive a venda do sabor tradicional, que é a curva A de venda. E em cima disso a gente então estende esse portfólio pensando na edição celebre, que é celebrar em qualquer momento do dia, né? Nós estamos aqui à tarde consumindo o Spritz, que a gente fez uma homenagem a Florianópolis também, que é o 4º maior destino do mundo, né? Então uma cidade super importante para o Brasil, destino turístico, né? De inovação. Eles comentam que é a ilha do Silício, né? Então tem uma questão de inovação e tecnologia muito forte aqui também, e é o nosso berço. Então a gente homenageia a Floripa e traz esse drink não alcoólico, né? Ele tem notas alcoólicas, mas ele é não alcoólico e reduzido em açúcar, para homenagear Florianópolis. E junto, uma bebida que é a caipirinha, que também é uma bebida do brasileiro, né? Super tradicional, também com esse mesmo viés. E aí, pegando essa questão da estratégia, eu costumo falar sempre que tem uma engrenagem por trás de tudo, né? Então, ele começa lá nas ideias, né, de poder atender a necessidade do consumidor,
e ele vai desdobrando em toda a ponta de produção, de entender o perfil desse cliente. Ele é um produto que a gente lança ele numa embalagem de 250 ml, justamente para ele ser uma porta de entrada, né, um desembolso. Ele tem um posicionamento de preço acima das minhas demais linhas, mas ele é uma porta de entrada para um público que talvez eu não atingisse com a minha linha convencional. Então ele tem essa estratégia de estar em locais também de geração de valor, né? E a gente tem sempre dois caminhos. Eu costumo falar que a gente tem um primeiro convencimento, que é do varejista, ele abrir a porta para que eu consiga colocar esse produto, e depois o segundo momento, que é o consumidor. Porque não adianta o varejista ter o produto, mas o consumidor não aderir. Então essa comunicação, essa estratégia que a gente tem, né, desde a rede social, passando pelo nosso time todo, chegar na ponta esses diferenciais e atributos do produto, passando pela assessoria de imprensa, de como a gente vai levar isso para fora. A gente tem, aliado a isso, as feiras B2B, a gente participa de 8 feiras no Brasil, que são portas de entrada pro varejo, né? Então a gente recebe nossos parceiros varejistas, então é a primeira etapa desse produto chegar e ficar disponível ao consumidor, e depois a gente poder ter essa narrativa muito bem alinhada, porque quando tu faz um produto que ele é tradicional, é mais fácil de tu comunicar. Quando tu faz um produto que é disruptivo, como esse, né? O consumidor ele bate o olho, ele se pergunta, tem álcool, não tem álcool? Ele é um drink pronto, não é? Então a gente tem um exercício muito interessante de poder criar uma narrativa que fique claro para o consumidor, para que a gente consiga ter sucesso nessas vendas. Não, muito legal, 4 horas da tarde, estamos aqui gravando, eu tô tomando um spritzinho aqui, sem álcool, podendo aproveitar, e é um movimento no Brasil e no mundo que vem crescendo de pessoas que estão deixando de beber, mas que é o pertencimento mesmo, e isso também é comunicação, né? A Bali é aqui de Santa Catarina e hoje tem destaque nacional. Nas feiras, os estandes são uma loucura, visualmente falando. Então, isso tudo, a gente está falando de comunicação 360. Expliquem pra gente um pouquinho o que é efetivamente, e né? E assim, trazendo um pouco da comunicação, quando ele fala das feiras, a gente já fez a primeira esse ano, né? Então, já teve o lançamento, e o que a gente observa? Enquanto eles estão lá recebendo no stand, os stands realmente, eles são sempre muito criativos. Então, quem esteve num stand ano passado, esse ano vai ter uma realidade completamente diferente. Eles estão trazendo a fábrica da Bali, levando a fábrica da Bali de Santa Catarina para o país inteiro. Então, eles reproduziram isso, né, num stand colorido, divertido, bem brasileiro. E isso fica mais fácil para a gente conectar a imprensa que está no evento. Então, enquanto eles convencem lá o supermercadista, o distribuidor, a terem toda a linha, porque a ideia não é vender um ou outro produto, é ter a linha completa realmente, colorida dentro do supermercado, a gente está na outra ponta fazendo com que a imprensa conheça e divulgue isso para o público final. Então, é uma ação onde a gente trabalha bem conjuntamente com B2B e B2C, né? Trabalhando no mesmo momento de forma paralela. E quando a gente fala de comunicação, ele tem o lado da escuta, né? Então, escutar o nosso cliente e depois o lado de comunicar, falar, escrever. Até tem o livro do professor Rodrigo Leite, que é O Poder da Escutatória, e a gente carrega muito isso no nosso DNA. Então, esse case do stand, ele nasceu de uma escuta do nosso cliente. A gente tem uma necessidade, o cliente ele tem o desejo de conhecer como é que nasce a energia da Bali, como é que nasce a inovação da Bali. Então, muitos clientes querem vir até Tubarão para conhecer a nossa indústria. E a gente não consegue receber a todos, né? Está no momento também de ampliação de linha, enfim. Então, a gente teve o insight de levar, então, essa indústria ao nosso cliente, né? E a gente costuma falar também que o cliente ele nos abre a porta durante o ano todo, né? Vai o nosso vendedor lá, nosso representante, bater na porta para poder oferecer os nossos produtos. E a feira é o momento da gente abrir a porta da empresa para receber eles. Então, nada mais justo que a gente fazer, né, uma indústria encantada. Depois a gente vai dividir com vocês as imagens. Realmente ficou incrível, né? A gente trouxe muito essa tecnologia que a gente quer traduzir na bebida, a inovação que a gente quer traduzir na bebida pro stand. Né? Então, com muito LED, né, muita inovação, muita cor, que é o nosso DNA também, e poder receber bem o nosso cliente, trazendo novidades. Então, esse poder de escutar, ele é muito importante também. Então, eu dei o exemplo do stand, mas ele passa muito pelo nosso portfólio também, de poder escutar, e pegando o case do Bali Kids, por exemplo, o Bali Kids ele nasceu também dessa necessidade. A criança queria consumir o produto junto com os pais,
mas taurina e cafeína a gente não recomenda para criança. Então a gente criou o Bali Kids, que ele é um suplemento alimentar. Então ele é rico em vitamina, reduzido em açúcar, e a criança hoje pode também consumir com os pais, se sentir pertencente. Então, e também ele já começa a ter um contato com a marca desde pequeno, e possivelmente ele pode se transformar num consumidor Bali na frente. Então esse poder da escuta ele é muito forte. E é muito legal porque o Bali Kids ele já chega com o Sonic, né? Que é um personagem que chama atenção. Então todos os produtos eles têm uma relação realmente com esse consumidor. E é muito legal de ver porque o marketing e a comunicação, e às vezes eles até se confundem, né? No processo, porque é um bastidor que atua o ano inteiro. E com feiras o ano inteiro, como é que é para vocês essa correria de juntar essa comunicação e o marketing e fazer acontecer? Tudo junto ao mesmo tempo. Tudo junto ao mesmo tempo, com muita energia Bali, para conseguir dar conta. Mas eu costumo falar sempre dessa engrenagem. Eu não consigo ver as áreas segregadas. Né? Então, desde a construção da estratégia até chegar na ponta lá, né, o shopper, que é quem toma a decisão no ponto de venda de levar para casa, a gente tem que estar alinhado. Né? Então, a assessoria de imprensa, junto com a nossa estratégia de marketing, junto com a nossa equipe de trade, junto com a equipe comercial, a gente tem que ter esse alinhamento. O discurso ele tem que ser o mesmo, do início ao fim, para ele chegar com força lá no consumidor. Então, a gente fala muito da narrativa. Né? Então, assim, a narrativa nossa, ela tem que estar alinhada e ela tem que ser legítima. Né? A gente está aí num momento muito forte de rede social, que é complementar, obviamente, aos veículos de comunicação, TV e rádio, que são super importantes. Mas hoje a rede social ela é aberta. Né? Então, quem não dominar a narrativa vai deixar o mercado falar por si só. Então, as marcas que vão realmente dominar o mercado são aquelas que têm uma narrativa clara, sincera, né, legítima, para poder ter essa proximidade com o consumidor. Consistência e transparência, é muito o que a gente fala. Então, por isso que tem muita degustação do produto. Né? A gente estava discutindo aqui, qual o sabor que mais gosta? É uma linha gigante, então a gente precisa trabalhar muito próximo, sempre, né? Comunicação e marketing. Qual é o produto que a gente vai trabalhar nesse mês, nessa semana, nessa quinzena? Aonde que a gente vai atingir? Um exemplo disso é a linha do Rio Grande do Sul, né? Logo após uma enchente, uma tragédia, onde todo mundo ficou completamente devastado pela situação, né, que ficaram os gaúchos, a Bali foi muito rápida em ajudar, mas criou um produto, né, com um artista lá do Rio Grande do Sul, onde fez 500 mil latas, e a gente entrou com a comunicação que 100%, né, do lucro dessas latas, né, da venda dessas latas, iriam ser revertidas para a reconstrução. Então, enquanto a gente entrou com essa comunicação, eles estavam preocupados porque tinha que ser muito rápido em realmente criar o produto, embalar, porque a gente ia para uma feira no Rio Grande do Sul. E foi um sucesso. Não só de vendas, claro, porque existiu toda uma sensibilidade, né? Todo mundo se sensibilizou muito e foi muito legal, mas todo mundo quis ajudar. Então, também tem esse lado social, né? Quando a gente fala em trabalhar a comunicação, não é só pensando em vendas, é trabalhar todo um conceito de sustentabilidade social que tem por trás de todo e qualquer produto. A gente está falando da Bali, mas isso a gente vê, né, nas empresas que trabalham com transparência, com consistência, que tem uma história, tem essa preocupação. E isso é bem importante para a gente poder comunicar e o público poder conectar. Né? E eu ia até perguntar sobre isso, sobre como é que foi esse desenvolvimento desse novo conceito da Bali, porque a Bali hoje está em todos os lugares, é uma autoridade e vem sendo construída e a gente acompanha essa expansão, né? Como é que foi todo esse crescimento e também todos esses multicanais, TV, rádio, feiras, como é que foi essa reunião? Né? Ponto de venda, que é bem importante. A história da Bali é muito legal, eu vou ser objetivo, mas é legal trazer desde o início para poder entender essa jornada toda. Mas a Bali, ela nasceu de um obstáculo. Lá no meados de 2006, 2007, veio essa onda do energético no Brasil, e a Bali já trabalhava com vinhos, cachaças e refrigerante, o Capricho, e viu esse movimento do energético. E a Bali trouxe para dentro essa demanda e o nosso P&D desenvolveu um produto energético, sabor tradicional, que ele ficou incrível, o produto ficou realmente muito bom. É uma vantagem competitiva que a gente tem hoje, é o nosso desenvolvimento de produto. Só que aí teve um obstáculo, que nós naquele momento não tínhamos linha produtiva para envasar em lata, e o mercado de energético todo era em lata.
Só que ele não era acessível. A gente entendia que o energético que estava no Brasil naquele momento não era acessível a todo o público. E a BALI se incomodava com isso. E aí, nesse obstáculo, teve muitas rodadas de convencimento, enfim, mas a empresa foi corajosa e resolveu lançar o produto na embalagem que tinha naquele momento, que era o PET 2 litros. Porque o produto realmente ficou muito bom e tinha essa visão de democratizar a bebida. E aí, no Carnaval de 2009, de Laguna, que é um carnaval muito forte, recebe um público não só de Santa Catarina, mas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná. A gente lançou, então, o Bali High, na época era o nome, 2 litros tradicional. E o produto foi um sucesso, né? Porque ele atendia o paladar e era acessível ao bolso, né? Tu conseguia compartilhar com os amigos e atender a expectativa de consumo. Então ali foi a primeira grande inovação que a Bali teve, foi esse lançamento do PET 2 litros, que ninguém trabalhava, né? Era na contramão do que o mercado fazia, mas pela coragem deu muito certo. E aí com esse movimento, obviamente, que a gente atendeu uma camada de consumidor, que era esse público que queria um produto de qualidade, mas acessível ao bolso. E no passar dos anos, a empresa investiu muito em tecnologia e no estudo de entender o consumidor. O que o consumidor buscava? Então depois teve os lançamentos dos sabores, o tropical, melancia, que foi também espetacular. A empresa cresceu 5, 6 vezes, cada vez que lançava um novo sabor, né, escutando o consumidor e o desejo também. E muito que a Karina comentou, a empresa tem no seu DNA a velocidade de lançamento de tomar de decisão. Hoje a gente lança um produto do início da cadeia até o final em 90 dias. Então assim, ele realmente é muito rápido, então a gente consegue antecipar algumas tendências por esse motivo. E a gente entendendo essa necessidade de consumo, a gente foi abrindo então para novos sabores e para novas embalagens. Hoje a gente é o único player de grande porte no Brasil que tem as 3 embalagens. A 250, que atende o consumo imediato, o 473, que é a lata grande, que pode ser individual ou compartilhado, e o 2 litros, que é o tamanho família que a gente chama. As demais, ela trabalha ou com uma ou com outra embalagem. E por que a Bali trabalha com as 3? Porque são públicos diferentes, ocasiões de consumo diferentes. Então a gente consegue ter esse crescimento muito em cima da necessidade que o público realmente busca e a gente busca rapidamente atender. Esse movimento todo, né? Hoje a gente briga com players internacionais, mas essa inovação de sabores e essa preocupação com o consumidor e a velocidade que a gente tem na tomada de decisão é o que faz a gente crescer muito fortemente. Outro pilar de crescimento é a ocasião de consumo. Se a gente for ver, eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, na nossa época de balada e tal, o consumo era muito forte em energético misturado com destilados, né? Ele iniciou nesse perfil de consumo. Hoje, esse perfil de consumo, ele representa 36% do mercado. Então a gente teve novas ocasiões de consumo. Por exemplo, o estudante. Eu estava no Paraguai há uns 2 meses atrás, a gente tem um distribuidor lá, a gente tem a liderança no Paraguai na embalagem 2 litros, e aí fomos num ponto de venda. A gente fala muito de ponto de venda porque a gente acredita muito que é onde acontece realmente a tomada de decisão. E aí eu vi um consumidor que ele estava num carrinho com 8 garrafas de Bali no carrinho dele. E aí me gerou curiosidade e eu fui abordar ele. Eu perguntei, me apresentei e tal, e perguntei por que ele tinha 8 embalagens de Bali no carrinho. 2 litros, 2 né? litros. Imagina, é bastante coisa. 16 litros ele estava levando para casa. E aí ele era um brasileiro que estava no Paraguai, estudante de medicina. Lá é muito forte a medicina, vai muito brasileiro para lá porque tem um acesso mais facilitado com a universidade. E aí ele me comentou que era período de prova. Então ele falou assim, período de prova é só em cima de Bali, porque ele precisa ficar acordado, estudando muito, e fazer a prova e ter energia, vitalidade para conseguir concluir a prova. Então olha que interessante a ocasião de consumo, né? Então a gente vai percebendo como cada um acaba se conectando com a marca e a gente vai pensando muito nisso. Tem um outro movimento agora muito forte, que são os gamers. Quem tem filho pequeno sabe, né? Fica a noite toda no jogo. A gente fez um produto, até a gente não trouxe aqui, mas é uma collab com a R-Dragon, que é uma grande empresa de periféricos de jogos, onde nós fizemos um produto que ele tem 20% a mais de cafeína e de taurina para atender esse público gamer. Atividade física. Lá atrás não se consumia energético antes da atividade física, ou durante ou depois. Hoje se consome, corrida de rua, academia. Então, tu estar atento ao mercado e às ocasiões de consumo faz com que a gente tenha essa velocidade e atendendo muito o paladar do brasileiro, que isso também é uma vantagem competitiva,
porque a gente é muito assertivo hoje nos sabores. Porque O de massa verde é um negócio. é maravilhoso. E assim, ó, uma coisa que é bem legal a gente pontuar, quando fala, a gente tem uma parceria com a Red Dragon, né? Gente, mas não adianta só criar parceria, só criar collab. Quais são as ativações que precisam vir junto? Né? Então, junto vem o apoio e um patrocínio para um time de gamers. Junto vem uma ativação com influenciadores desse segmento, com esse produto específico. Porque não adianta a gente criar uma collab sensacional com um produto incrível e não criar as ativações. Né? Tu vai simplesmente colocar no mercado e esperar que o público descubra que está lá? Não, tu precisa criar essas ativações com os influenciadores. Então, todo esse lançamento sempre é feito em parceria com o time de influenciadores específico, com a imprensa segmentada, porque também tem que pensar nisso. Não é, então vamos trabalhar com a imprensa. Não, qual é a imprensa segmentada que vai atingir esse público? Como que a gente vai fazer essa ativação no ponto de venda? Como que vai ser a venda do time comercial, né, para o público? Então, tudo é pensado. Né? A gente, do começo ao fim do processo, nesses 90 dias entre pensar o produto e colocar na rua, tudo isso foi planejado e executado. Né? Então, isso eu acho que é muito bacana. E pegando esse gancho que tu perguntaste, né, de como conectar rede social com rádio, com TV, com revista, né, com feira, e é justamente isso. São públicos totalmente diferentes. Então, cada veículo, tu vai te comunicar com aquele público específico. A gente trabalha muito hoje, está muito forte a questão das comunidades, das tribos, né? Cada um, ele se conecta de uma forma diferente, né? Então, esse público gamer, ele tem uma forma de receber a comunicação, né? O TikTok hoje é uma ferramenta que a gente também está desenvolvendo e aprendendo a trabalhar. É um público muito forte essa ferramenta. Mas eu tenho público que não é da rede social, que ele é do radinho da manhã, de ligar o radinho e escutar as notícias. Ele também é consumidor de baile. Como é que eu vou me comunicar com esse público? Né? Tem o evento, tem o cara que é o corredor de rua, que vai em todas as corridas de rua. Como é que eu vou estar conversando com esse público? Então, esse trabalho em parceria que a gente tem é justamente para conseguir atender todas essas comunidades de forma assertiva. Né? Não é fácil, mas a gente tem um esforço grande em relação a isso. E além de produto, eu acho que tem também a questão de autoridade em outras áreas, né? Falando de economia, falando de mercado, falando de negócios. Então, a Bali hoje não só de comunicação de produto em si, mas eu acho que todas essas áreas que também agregam nisso tudo, né? Porque isso envolve muito dinheiro, né? Falando de corrida, a gente é apaixonado por eventos, né, Fogaça? A gente gosta muito porque a gente consegue ver a ativação rodando e acontecendo. A Bali também pensa, o energético, ele é um produto que os corredores estão usando mais, sim, mas tem a hidratação. Então, também está, né, sendo trabalhado e desenvolvido toda uma linha que é o Bali Hidrate. É um isotônico, que é o repositor, né? Então, a gente costuma falar que o energético ele vai ser um pré-treino, e o isotônico um repositor a partir da execução do treino. Então, e como que tu vai ativar tudo isso nas corridas, né? Então, quem é corredor vai comprar lá, vai se inscrever numa corrida, ele já tem que receber junto com o kit, né? O energético e também o repositor. Quando a gente fala de marketing e trade, a gente sempre separa em categoria e canal. Então, assim, a gente hoje atua em 4 categorias na Bali. A Bali é uma empresa de bebidas, não é uma empresa somente de energético. O energético é um dos pilares, o principal, mas nós temos o Bali Kids, que é um suplemento alimentar. Nós temos os destilados, que é a linha Intention, vodka e gin. E estamos entrando agora com isotônico. Então, são 4 categorias totalmente diferentes. Públicos totalmente diferentes. Comunicações totalmente diferentes, né? E inovação em todas as áreas. Em todas as áreas. E canal da mesma forma. O que é o canal? Canal é o ponto de venda onde eu vou comunicar. Então, por exemplo, a gente... Vou dar um spoiler aqui, acho que pode, né? Eu gosto de spoiler, por favor. A gente vai lançar uma linha... de produtos funcionais, tá? Já agora mês que vem. Esse é um canal diferente. Ele também pode estar no varejo convencional. Claro que sim. Né? Cada vez mais esse cross, ele acontece. Mas ele tem um canal específico, né? Um canal verde que a gente chama, né? Onde vai lá aquele que está preocupado com a saúde, vai lá comprar o seu carboidrato, a sua creatina. Então ele é um outro canal, é uma outra abordagem, é uma outra comunicação. Então tudo isso
a gente precisa pensar na estratégia, precisa desdobrar isso e precisa ser efetivo. A gente escutou agora, semana passada, de um cliente que ele falou assim, vocês inovam muito, é impressionante. Nós lançamos ano passado fizemos 10 lançamentos de produtos, esse ano está mapeado 12 lançamentos de produtos. Então ele falou assim, vocês lançam muito, só que o que é importante para vocês? Vocês lançam inovação, mas com giro. Eu coloco na minha gôndola e ele não mica lá na minha gôndola. Ele gira, ele gera valor. Então, assim, eu sempre vou abrir portas para vocês com inovação, porque o produto de vocês é muito bem aceito e vocês comunicam muito bem o consumidor. Então, isso é um feedback super legal, né? Dentro de tudo que a gente tem, de categoria, de canal, de inovação, a gente conseguir ter sucesso. Porque senão é bonito, né? A gente vê muita collab, collab A com B. Ela gera uma mídia legal, mas ela não é efetiva, nem para o varejista, nem para o consumidor. E nós temos uma preocupação muito grande com esses 2 pontos. Porque, no fim das contas, é isso que interessa, é a venda, né? Exatamente. Mais do que ser bonito, mais do que tudo mais, é a venda no produto final, né? E pensar em collab também. Exato. Hoje, Isso que eu ia perguntar agora. Os cases de sucesso da Bali, acho que a primeira grande collab que a Bali teve foi com o CIMED, que era um canal completamente diferente, porque a gente fala muito em supermercadista, distribuidor, mas a gente não estava falando de farmácias, né? Então, fazer essa collab, que é a Fly Now, que tem uma série de benefícios, sem açúcar, né? E entrar na rede farmacêutica, né? Collab tem que ser uma estratégia, ela não pode ser modismo. Então, quando nasceu a collab com a CIMED, ele foi justamente isso, furar bolhas. Nós queríamos furar uma bolha do canal Pharma, de colocar o pé lá, e hoje eu não tenho uma estrutura comercial que eu consiga atender todo esse canal Pharma, porque ele é muito grande, é um mercado de 300 bilhões de reais. E a CIMED queria também ter essa penetração no varejo, né? Então, nasceu o Fly Now, primeiramente foram os produtos energéticos, que a Karina comentou, então ele é zero açúcar e com foco no inositol, que é um produto também de muito benefício de saúde. Então, o farmacêutico valoriza muito isso, então a gente trabalhou esses requisitos muito forte. Depois nós fizemos o Resalive, que é um produto pós-ressaca, né, também produzindo para eles. E agora a gente fez um co-packer, né, então eu produzo para eles e eles comercializam, que é o Lavitan, que é um isotônico, inclusive o Neymar é o garoto propaganda deles, então a gente produz para eles. Então é uma collab ganha-ganha. Eu entrei no mercado que eu não estava e eles entraram no mercado que não estavam. Depois, a segunda collab que a gente fez, que foi muito interessante, foi da Frigels. A Frigels nasceu sem querer essa aí. A gente lançou um produto sabor cereja numa feira também. Eu não me lembro se foi... Foi Salvador, né? E aí todo mundo que experimentava o produto falava assim, pô, mas esse produto me remete a uma bala lá da minha infância. Pô, que interessante. E aí foi 1, foi 2, foi 3, nós começamos a se olhar, falei, cara, tem alguma coisa aqui. E aí identificamos que era a bala Frigels de cereja, que tinha lá nos anos 90, que dentro dela tinha figurinha. Aí você paquerava com a figurinha e tal, então remeteu uma nostalgia, uma memória afetiva muito legal. 2 dias depois nós ligamos para o marketing da Frigels, diz, tá nascendo uma collab aqui, cara, todo mundo que bota na boca lembra da bala de vocês. E aí também, de forma muito rápida, eles aceitaram, a gente mandou o produto, eles experimentaram, eles falaram, cara, golaço, pode trabalhar com a minha marca. Então fechamos, aí mudamos toda a produção, porque ela já estava pronta, só sabor cereja. Aí mudamos o rótulo, botamos Frigels, e aí tivemos um insight super legal que foi trabalhar, obviamente, esse público nostálgico lá dos anos 90, mas também a nova geração. Então nós colocamos um QR Code no rótulo, onde você conseguia, através do Instagram, do filtro do Instagram, fazer a leitura desse QR Code e explodia a figurinha dos anos 90 e você conseguia escolher a figurinha e mandar para alguém também via Instagram. Então foi um estouro também muito legal. Então, estar atento a esses movimentos ele é importante. Então essa collab ela te permite entrar em territórios que você até então não está. E que legal a empresa estar disponível a mudanças. Não, a gente já fez o rótulo de cereja, ninguém vai mudar. Não, vamos mudar, vamos colocar um QR Code. E também é uma escolha muito estratégica de quem vai fazer collab, né? Mas antes da gente falar dessa estratégia, será que não vem daqui a pouco um Carmed Bali aí? Quem sabe? Boa ideia, né? Fica a ideia. Mas essa questão de estratégia de escolher bem a empresa, né? Até porque é um nome, a Bali já é um nome de peso. Então, escolher muito bem quem vai ser esse parceiro, né? Total, porque tu acaba carregando essa marca junto, né? Então, os dois lados precisam ter critérios. E como você falou, precisa ser estratégico.
né, tem que fazer sentido, não pode ser só por modismo, tem que entrar em territórios. Foi muito legal quando a gente fez esse da Frigels, a gente fez uma postagem no Instagram em collab, perfil da Bali e perfil Frigels. 60% das pessoas impactadas nesse anúncio não eram seguidores da Bali. Então olha que legal, então era um público que talvez ou não conhecia ou não tinha tanto impacto com a marca, e a gente conseguiu entrar então num público novo. Então, assim, é gostoso. Claro que nem todas vão dar certo, mas a gente tenta fazer, né, com muito critério, muito assertivo, e também com outra avaliação que é muito importante, que é a questão cultural, né? As empresas também têm que ter um perfil cultural similar, porque senão também acaba não dando muito fit na parceria. Então, até agora a gente foi muito assertivo com esses movimentos. A gente fez esse agora, o último com a Redragon também, muito legal. Eles foram super parceiros, investiram muito também na comunicação. Por si só, eles fizeram com influenciadores, eles colocaram o produto nos eventos deles. Então foi muito legal, realmente é um ganha-ganha que a gente tem feito com essas parcerias. Uma coisa que é sempre pensada, Mel, são os press kits, né? Sempre. Não tem como tu trabalhar um produto, uma coisa é te entregar uma lata, prova, tu vai ter toda uma experiência de sabor. Mas se tu recebe um press kit, no Redragon foi sensacional, fizeram o bonequinho numa caixa com o produto, né? A experiência é outra, a experiência já é receber o material, abrir. Então tudo isso realmente é pensado e precisa ter sinergia entre as empresas quando faz, né, uma collab, porque tu vai trabalhar a reputação, a autoridade. Quando fala em 60% do público que chegou na Bali era um público, Frigels, tu está falando aí de autoridade, tu está buscando o seguidor do teu parceiro de negócios para ti. Então é uma troca, porque para eles também, com certeza, chegaram seguidores e fãs que eram da Bali, é uma troca. Então tu precisa realmente ter muita sinergia, porque a gente está falando aí de reputação, de autoridade, de credibilidade, que são marcas que precisam, né? Esses valores precisam estar nas duas empresas, né? Perfeito. E o consumidor ter a possibilidade de fazer as escolhas, né? A gente vê esse mercado, até pouco tempo atrás, ele era muito engessado com alguns territórios, né? É o cara que anda de skate, ele consome energético. O cara que é, né, de esporte radical, ele consome energético. E a Bali veio para democratizar isso. Energético é de todo mundo. Né? Todo mundo que quer ter energia, quer ter sabor, ele vai ter acesso à Bali. Então essas parcerias aí, não só de marcas, mas até de parceiros, né? Então a gente tem hoje uma parceria com o G4, por exemplo, que é um mercado de empreendedorismo, inovação, que também foram uma bolha importante para nós. O Paulo Vieira, do Método CIS, Febracis, também, hoje no meio do evento dele, que é 14 mil pessoas, ele tem um Momento Energia, e ele escolheu o Bali. Né? Ele escolheu o seu Bali. Ele começou com Bali, depois nós aproximamos e até desenvolvemos um produto com a marca dele. Mas ele escolheu ter um Momento Energia com Bali, onde 14 mil pessoas são impactadas com a marca, recebem o produto, né? Tem um visual muito bacana, e ele é o embaixador ali, de forma legítima. Então essas parcerias também com profissionais que carregam essa cultura e que também conversam com públicos diversos, ele é muito importante. E justamente isso, né, saiu daquele estigma de que energético era sinônimo de festa, de balada em si. Hoje é do dia a dia, é das 4 horas da tarde, é pra família, tem sabores diferentes, não é aquela coisa que tem um gosto de remédio. Exato. Então acho que isso tudo é justamente essa estratégia como um todo, né? Sabe que tem uma pesquisa nos Estados Unidos que perguntou se o americano se sentia cansado durante o dia. 84% respondeu que se sentia cansado durante o dia. Então, assim, o energético ele passa a ser um produto para atender uma dor. E o per capita hoje nos Estados Unidos é de 28 latas por mês que o americano consome. É absurdo. É quase uma por dia. Hoje no Brasil é 2, 3 latas por pessoa. Está crescendo, né? O mercado... Temos muito a crescer ainda, né? O mercado do Brasil é de 9 bilhões, fechou ano passado, e vai chegar em 2026 de 22 bilhões. Então ele vai duplicar de tamanho. Muito por cima disso. São momentos de consumo diferentes. Então, assim, todo mundo se sente cansado em algum momento do dia, né? Então, ele é uma bebida funcional, ele me traz energia. E teve um preconceito lá atrás também no início, muito também pelas misturas alcoólicas, de o energético faz mal e tal. Hoje, se você consultar um médico, uma nutricionista,
não tem rejeição do energético. O energético tem 2 itens, que é a taurina e cafeína. Que hoje, se você for falar com um maratonista, ele durante a maratona ele consome taurina e cafeína. Naquele carbogel tem taurina e cafeína. Por quê? Porque é energia. Então, assim, você pode consumir. Né? A gente toma em cápsula também? Toma em cápsula. Tem Mas muita gente... tão melhor tomar com gostinho de spritz. É verdade. Que aí é aliado à experiência, ao sabor, à ocasião, né? Então, assim, hoje esse produto tem muito consumidor que está substituindo o refrigerante pelo energético. Por quê? Porque ele tem a funcionalidade adicional do refrigerante, que é a energia, né? E como a gente se sente cansado durante o dia, a gente precisa de energia. Então, a partir do momento que tu tem esse entendimento, e aí entra a comunicação, né, da gente poder ter clareza na comunicação, que ele não faz mal, que ele tem benefício. Eu descobri essa história, eu vou contar. Eu fiz a maratona ano passado de Porto Alegre, corri 42 quilômetros. E aí eu fiz um atendimento com uma nutricionista. E aí sentei com ela, começamos a alinhar a questão de alimentação e tal. E aí no final eu perguntei para ela, Denise, eu tomo meu Bali todo dia, tem algum problema? Ela Fogaça, problema nenhum. Né? Tu pode tomar o teu Bali, se tu quiser tomar sem açúcar ou com açúcar, no momento que tu tá de treinamento pode ser o com açúcar, bem tranquilo. E inclusive é importante porque a taurina é um dos poucos aminoácidos que ele penetra a camada cerebral e consegue te deixar mais alerta, mais ativo. Realmente, na alimentação não tem poucos alimentos que tem taurina e o energético é um deles. Então assim, ó, tu pode e deve consumir. Obviamente, como qualquer coisa, até fruta, se tu consumir demais, tu vai ter prejuízo, porque ele tem o açúcar, né? Então, assim, tranquilo, consome, faz bem, inclusive, né? Tá no momento preparatório, bem tranquilo, na dose certa. Então, assim, a gente precisa desmistificar algumas coisas, assim, de consumo e tal, e dar clareza pro shopper também, pro consumidor, dele poder tomar uma decisão assertiva. Muitos até, e até hoje em dia, acham que o energético tem álcool. Não bebo álcool, não vou tomar. Não, mas energético não tem álcool. No lançamento agora da Caipirinha e do Florip Spritz, a gente fazendo o lançamento, né, para os jornalistas, e eles falavam exatamente isso. Não, mas como é que a gente vai experimentar agora? Estamos trabalhando. Não tem álcool, é energético. Né? Então essa clareza de comunicação ela é importante, mas aí cabe a nós, né, como homens e mulheres do marketing, da comunicação, poder dar essa clareza para tomar de decisão. E cada vez mais a gente consegue dar uma maturidade para a categoria. Né? Eu comentei aqui, a categoria cresce muito. Por isso, porque o consumidor começa a perceber os benefícios, o varejista começa a perceber, é uma categoria rentável, né? Uma categoria muito rentável, é uma briga inclusive nossa com os varejistas de aumentar o espaço, porque hoje a gente costuma dizer que a gôndola não é elástica, né? Então assim, só aqui nós falamos de 3, 4, 5 lançamentos, como é que eu coloco isso na gôndola? Então a gente precisa também estar alinhado com o parceiro varejista, dele dar oportunidade para esses lançamentos e não travar esse crescimento da categoria, porque o consumidor vai buscar. Um dos indicadores mais fortes que a gente recebe em rede social hoje é que não encontra o nosso produto. O champanhe lançou lá em novembro, eu não consigo encontrar, porque às vezes o varejista não está aberto à inovação, ou não tem espaço limitado, então a gente tem vários desafios para conseguir realmente fazer esse movimento da categoria. Ou coloca no ponto de venda o lançamento e tira o que a pessoa estava acostumada a comprar, que é outra coisa que a gente recebe. Mas voltando à maratona do Fogaça, eu acho que esse é o maior desafio, porque lançamento, inovação, isso é muito gostoso de trabalhar, né? Com comunicação, porque todo mundo quer novidade. Né? E fica fácil, né? Porque a lata é bonita, tem muita legal, novidade. O sabor é incrível, é tudo muito bom. Só que a pergunta que a gente mais escuta, mas faz mal? Então a gente precisa estar muito bem embasado com nutricionistas, com médicos. É equilíbrio. Autoridade de novo, né? É equilíbrio, gente. Então não é... O energético faz mal? Não. Se tu tomar 18 latas num dia, sim. O excesso de energia... A gente tava numa feira ano passado, chegou um cara assim... eu tenho um pouco assim de medo de tomar energético. Uma vez eu tomei 14 latas. Falei, querido... Com 14 latas então assim, não vai tem. ser case. Né? Ele tomou 14 latas num dia. E ele veio contar isso pra gente, que ele tinha receio. A gente descobriu que até 13 ele podia, né? 14 a gente falou, ele... até 13 então tu tá liberado. Fechou? Mas eu acho que é uma pergunta muito recorrente que a gente recebe, né? De formadores de opinião, de jornalistas. Mas não faz mal? E a gente precisa responder isso e a gente vai continuar respondendo por muito tempo, né? Equilíbrio. Exatamente. Eu acho que essa é a chave, né, da comunicação pra gente.
A gente podia continuar aqui falando mais umas 2 horas, né? Mas a gente tem que encerrar o nosso podcast, a gente vai se encaminhando para o final. E eu sempre peço para o pessoal que vem aqui trazer uma dica, uma frase, um conselho, uma finalização do nosso podcast para quem está nos ouvindo. E eu acho que vocês podem compartilhar para a gente um pouquinho mais, dando um conselho à la Bali para quem está nos ouvindo. Primeiro, Marcelo. Maravilha, eu acho que de vários conselhos que a gente pode sugerir, né? Mas como a gente está aqui num tema de comunicação, eu trabalharia muito essa questão da narrativa. Isso vale para as empresas e vale para nós como profissionais. Então a gente ter a clareza nessa narrativa, né? O que a gente quer comunicar de dentro para fora, e reforço que tem que ser legítimo, né? Tem que ser realmente aquilo que você vive para poder refletir isso para fora e poder inspirar. Então controle a narrativa sua como profissional e controle a narrativa da sua empresa para que você tenha autoridade e consiga construir um futuro promissor. Obrigada, Marcelo. Karina? E uma coisa que a gente sempre comenta, né, e aí eu acho que vale para todas as empresas refletirem, é o trabalho de parceria entre comunicação e marketing. Muitas vezes o profissional de marketing não entende da importância da comunicação, do relacionamento, né? Tanto com os veículos de comunicação quanto jornalistas e formadores de opinião. E a gente, eu acho que deu muito certo essa dobradinha, essa parceria, porque é isso, a gente está sempre conversando e falando de lançamento e falando dos eventos, porque as duas pontas, elas são muito importantes para o sucesso de venda dos produtos. Vou ter que falar mais um pouco. Fala. Vai lá. Que agora a Karina trouxe um ponto que realmente é super importante, assim. E aí está muito alinhado com o que eu comentei da narrativa. Obviamente que quando tu externa isso, é você, né, pessoa física ou jurídica, levando uma informação para fora. Quando você tem uma parceria de assessoria de imprensa, como nós temos, e isso é chancelado através, primeiro, de informação e dados concretos, né? Então, quando eu informo que a Bali hoje é líder no Brasil, nós somos a maior marca brasileira de energéticos, tem uma empresa por trás que chancela isso, audita mercado e informa isso é público, né? Então é uma comunicação realmente legítima. E isso vai para o meio de comunicação e esse meio de comunicação externa isso, né? E a gente teve ano passado vários cases legais, saímos 2 vezes na Exame, Super Varejo, vários veículos bem importantes, né, pra gente. Isso chancela a narrativa. Porque aí não é o Fogaça que está falando, a Daiane que está falando, a Karina que está falando. Isso é um veículo renomado que está chancelando essa informação. Então, essa parceria, assim, ela é de suma importância, né? De estarmos conectados e a gente brinca, né, Karina, que assim, tudo é notícia. Um lançamento é notícia, uma expansão é notícia, uma premiação é notícia para o veículo certo, para o público certo. Então, realmente, assim, eu vou dar uma segunda dica aqui, que é para as empresas. Olhar a área de assessoria de imprensa como uma área estratégica dentro do seu negócio, né? Eu vejo muitas empresas que têm uma história bonita para contar, que estão crescendo no mercado, que tem lançamento de produto, mas ele está da porta para dentro. Ninguém sabe, porque não tem uma comunicação alinhada. Separar marketing e comunicação, porque hoje cada vez mais tem juntado, separar, de ter as duas áreas, não separar de trabalhar separado, né? Mas ter as duas áreas. O marketing não vai fazer tudo que a comunicação pode fazer, a comunicação não vai fazer tudo que o marketing pode fazer. Ter os dois profissionais. Complementares. A gente, né? São duas áreas que se complementam. Não tem como uma andar sem a outra e a empresa ter sucesso e crescimento, né? E reputação. Eu acho que é a palavra que eu acho mais incrível para uma empresa crescer de forma saudável é a reputação. Perfeito. Bom, eu quero agradecer imensamente a vocês. Eu poderia ficar aqui mais umas 2 horas facilmente. Estou recebendo a primeira lata aqui, né? Podia abrir, né? Muito obrigada. E eu quero aproveitar e agradecer também a você que acompanhou o nosso bate-papo até aqui. Tá nos ouvindo na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem a gente volta com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LID.